Dificilmente passa um dia em Washington, D.C., sem legislar em favor de Israel. Desde que o último Congresso foi inaugurado, tivemos projetos de lei que sancionaram o Tribunal Penal Internacional em nome de Israel, ordens executivas sobre antissemitismo que instaram o Departamento de Justiça, o Departamento de Segurança Interna e o Departamento de Educação a deportar estudantes estrangeiros críticos de Israel e a processar ativistas pró-palestinos sob estatutos federais de conspiração. Suspendemos a ajuda externa para todos os governos, exceto para Israel e Egito, uma das ditaduras do Oriente Médio, que subornamos para reprimir a vontade popular de seu povo, a fim de garantir que a região seja mais segura para Israel. Ao mesmo tempo, os americanos têm um ceticismo considerável a armar venciares governantes. A pesquisa mais recente da Gallup, que é de mais de um ano atrás, mostra que os americanos estão, na melhor das hipóteses, extremamente divididos sobre o apoio dos Estados Unidos a Israel. No entanto, Washington continua a marchar em uníssono bipartidário para servir aquele país, mesmo que comunidades americanas, como as da Carolina do Norte e da Califórnia, ainda precisem de nossa ajuda. A razão pela qual nosso governo tantas vezes prioriza um país estrangeiro e seus cidadãos em detrimento dos nossos é devido ao lobby de Israel, que é o título do livro de 2007 do meu convidado, que ele coescreveu com o professor da Universidade de Chicago, John Mearsheimer. Juntando-se a mim agora está o professor de Harvard, Stephen Walt, que assim como John Mearsheimer, previu de forma perspicaz muitos dos nossos envolvimentos em política externa e seus resultados fracassados. Professor Walt, é realmente incrível poder falar com você. Muito obrigado por fazer isso. Também é bom isso this. Quero primeiro perguntar sobre um equívoco que as pessoas têm sobre o lobby de Israel, de que ele é representativo e composto exclusivamente por judeus. Você e o professor Mearsheimer dedicam páginas para desmentir esse mito e descrever a rede de judeus e gentios que trabalham arduamente na capital do nosso país para garantir que nosso apoio incondicional a Israel continue. Especialmente após 7 de outubro, os judeus americanos estão mais divididos do que nunca em relação a Israel, com as gerações mais jovens mais propensas a simpatizar com os palestinos do que as gerações mais velhas. Os protestos no campus demonstraram essa de Greening. E muitos desses acampamentos no campus foram organizados por grupos judeus, como o Jewish Voice for Peace. No entanto, o lobby está, de muitas maneiras, no auge de seu poder. Apoiadores de Israel e ultracionistas ocupam os mais altos níveis de poder em nosso governo, desde a embaixadora da ONU Nikki Haley, o embaixador em Israel David Friedman, até a influência pessoal de Miriam Adelson na Casa Branca sob Donald Trump. Você pode definir o que é o lobby de Israel em 2023, em comparação com 2007, e explicar por que, embora a crítica a Israel nunca tenha estado tão presente em nosso discurso, nosso governo parece estar oferecendo um apoio recorde a esse governo estrangeiro. Então, eu não acho que a natureza do lobby de Israel tenha realmente mudado tanto desde que escrevemos nosso livro. Algumas das maneiras como ele opera se tornaram mais óbvias e aparentes, mas suas características fundamentais não são realmente tão diferentes. O que enfatizamos em nosso livro, e o que continua sendo verdade hoje, é que o lobby não é definido por religião, etnia ou algo assim. É por isso que acho completamente errado e bastante injusto falar sobre, por exemplo, um lobby judaico ou algo do tipo. Ele é definido por suas posições políticas, pelas posições que defende. E a principal coisa que todos os grupos que chamaríamos de parte do lobby apoiam é que os Estados Unidos tenham uma relação especial com Israel, uma de apoio essencialmente incondicional, onde não importa o que Israel faça, os Estados Unidos o apoiam. É isso que grupos como a AIPAC e outros grupos do lobby estão tentando promover. E claro, não é apenas a AIPAC. Há a Organização Sionista da América. Há os Cristãos Unidos por Israel.
um grupo evangélico cristão também. E muito importante, e você mencionou isso em seu discurso de abertura, muitos judeus americanos não acreditam que devemos ter uma relação especial. Eles não apoiam o que Israel está fazendo. Eles não gostam do que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, na Guerra de Gaza. Nesse sentido, você sabe, não é novamente uma comunidade judaica monolítica. Quanto à opinião pública americana, esta é infelizmente uma velha história na política americana. Frequentemente, quando você tem grupos de lobby bem organizados, eles conseguem persuadir políticos a seguir políticas, a implementar políticas que são contrárias à maioria dos americanos. Basta olhar para o impacto da NRA, a influência que as grandes farmacêuticas têm sobre os cuidados de saúde e os preços dos medicamentos e coisas assim. Então esta é uma história muito familiar na política americana. Acontece que é o exemplo mais pronunciado disso, eu acho, na política externa, onde os Estados Unidos consistentemente agem de maneiras que são prejudiciais aos seus interesses e contrárias ao que a maioria dos americanos normalmente desejaria. Quero perguntar a você sobre algumas instâncias específicas ou questões políticas em que o lobby de Israel tem trabalhado recentemente. Então, obviamente, um argumento principal para continuar nosso financiamento e apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, que surgiu após o 11 de setembro, foi que os perpetradores do 11 de setembro faziam parte de uma rede mais ampla de terror islâmico que ameaçava tanto os Estados Unidos quanto Israel. Portanto, os Estados Unidos deveriam usar seu poder militar em nome de Israel para eliminar os inimigos de Israel que, sob essa formulação, seriam supostamente nossos próprios inimigos. Você e John Mearsheimer demonstram extensivamente em The Israel Lobby porque essa narrativa é pura propaganda. Por um lado, os Estados Unidos e Israel não compartilham uma ameaça comum de terrorismo do Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda, que sob essa formulação têm os mesmos objetivos e alvos. Na verdade, o apoio dos Estados Unidos a Israel é muitas vezes o que gera grande parte do terrorismo em primeiro lugar, como você expõe. Mas esses são os argumentos que os neoconservadores têm apresentado há décadas para tentar convencer os Estados Unidos a bombardear o Irã, por exemplo. E esses esforços se intensificaram após 7 de outubro, quando grupos que se alinham com o Irã, como o Hezbollah, começaram a retaliar contra o ataque de Israel a Gaza. E à medida que esse conflito se intensificou, continuamos a ouvir de neocons proeminentes como Bari Weiss que as ameaças que Israel enfrenta são nossas também, e que Joe Biden deve fazer mais para confrontar o Irã e até bombardear aquele país. E agora, existem esforços para convencer o presidente Trump a fazer o mesmo. O que você acha de como essa tática de propaganda que você identificou anos atrás evoluiu? E você acha que os atuais oficiais de segurança nacional estão tão convencidos desse argumento hoje quanto estavam quando você escreveu o Lobby de Israel? Bem, eu não vi uma evolução enorme na comunidade de segurança nacional aqui, mas o argumento de que somos meio que parceiros contra o terror, que era a linha de Benjamin Netanyahu logo após o 11 de setembro, você não vê isso sendo invocado tanto, às vezes, mas não tanto quanto costumava ser. E você sabe, há duas coisas a dizer sobre isso. Primeiro, após o 11 de setembro, era óbvio que havia um conjunto de grupos por aí, isso era na verdade óbvio antes, que eram muito hostis aos Estados Unidos. Estavam dispostos a atacar as forças americanas na região. Estavam dispostos a atacar os Estados Unidos diretamente. E eu não tive nenhum problema com os Estados Unidos indo atrás desses grupos após o 11 de setembro. Quando você é atacado, acho que é apropriado responder. Mas ao mesmo tempo, o que ignoramos foi, bem, por que esses grupos estão com raiva dos Estados Unidos? O que os motiva também? E você ouviu muitas bobagens após o 11 de setembro de que eles odiavam os valores americanos, que eram fundamentalmente hostis aos Estados Unidos como sociedade.
O que, claro, realmente os incomodava era a política que os Estados Unidos haviam adotado no Oriente Médio. Osama Bin Laden foi muito claro ao dizer que tinha muitas objeções ao que os Estados Unidos estavam fazendo. Mas uma de suas principais objeções era nosso apoio incondicional a Israel, dado como Israel estava tratando os palestinos. Então, uma coisa era dizer que, ok, temos um problema aqui, mas resolver esse problema envolvia duas coisas. Uma delas era tentar neutralizar os grupos que estão atacando os Estados Unidos. E o segundo teria sido tentar garantir que eles não se recriem, que as motivações que estão levando esses grupos a serem anti-americanos sejam eliminadas. Bem, fizemos a primeira parte, mas não fizemos a segunda parte, certo? E acho que é por isso que, especialmente quando você olha para a situação hoje, ainda enfrentamos populações no Oriente Médio que têm uma opinião muito baixa dos Estados Unidos e onde é provável que vejamos um ressurgimento do mesmo tipo de forças anti-americanas. Não porque sejam fundamentalmente hostis ao que a América representa, ou eu poderia acrescentar ao que costumávamos representar, porque isso não é mais tão claro, mas são hostis ao que os Estados Unidos estão fazendo na região. Acho que este é um ponto bastante óbvio, mas não é um ponto que grupos no lobby gostariam que as pessoas pensassem muito a respeito. Bem, é interessante que você mencione isso, porque obviamente existe o velho ditado, sabe? Eles nos odeiam por nossas liberdades. É assim que tentaram nos vender a guerra ao terror. Da mesma forma, acho que Israel tenta vender sua própria guerra ao terror, dizendo que, eles nos odeiam porque somos judeus e não por causa da ocupação que mantivemos por décadas. Estou me perguntando, você mencionou que, obviamente, nossas ações no Oriente Médio, apoiando Israel e sua ocupação, geraram muito sentimento anti-americano e, de muitas maneiras, geraram parte do terrorismo que enfrentamos em nosso próprio solo, como o 11 de setembro, ou o ataque ao World Trade Center em 1993, que você descreve no lobby de Israel. Estou me perguntando se você antecipa algo que virá, ou quaisquer repercussões contra os Estados Unidos por todo o nosso apoio militar a Israel nos últimos 15 ou 16 meses. Acho que isso era de se esperar. Quero dizer, o que os Estados Unidos fizeram desde 7 de outubro, na minha opinião, é inconcebível, onde efetivamente fornecemos apoio militar e proteção diplomática para o que, no mínimo, são crimes de guerra graves e, no máximo, é uma tentativa de genocídio. E é realmente chocante que os Estados Unidos tenham feito isso. Isso teve o efeito temporário de enfraquecer severamente vários grupos, como o Hamas e o Hezbollah, e colocar o Irã em uma posição muito mais fraca. Mas é difícil para mim acreditar que isso não será também uma inspiração para o tipo de grupos que Osama Bin Laden liderou. Em última análise, temos uma questão política lá. E geralmente você não pode resolver questões políticas simplesmente jogando bombas nas pessoas. O fato de que os Estados Unidos, sob o governo do presidente Trump, estão agora começando a falar sobre limpeza étnica em Gaza, e o fato de que estamos fechando os olhos para a limpeza étnica adicional na Cisjordânia, parece-me que inevitavelmente vai desencadear uma reação. O problema é que, quero dizer, há uma questão política real, quase uma questão estratégica aqui, em que há um ciclo vicioso que acontece. Um grupo de pessoas é oprimido e não vê nenhuma maneira de resolver politicamente suas queixas. Todas as forças do mundo estão contra eles. E, portanto, alguns deles, não todos de forma alguma, mas alguns decidem que a única coisa que podem fazer é algum tipo de resistência violenta. E às vezes isso assume a forma de terrorismo, o que é, você sabe, profundamente lamentável. Mas a questão é que uma vez que eles fazem isso, então isso, é claro, se torna justificativa a eles. Ou eles são violentos, ou eles são, você sabe, fundamentalmente irracionais. Eles não estão interessados na paz. Eles simplesmente têm que ser erradicados. E enquanto fazemos isso,
Talvez tenhamos que erradicar, ou limpar, ou remover todos os outros que, por acaso, são como eles. E eu acho que isso, em grande parte, explica a dinâmica que vemos acontecendo no Oriente Médio. E os americanos, você sabe, em parte, porque raramente recebem o quadro completo apresentado de forma precisa, porque a narrativa que você descreveu tende a dominar a cobertura desse conjunto de questões. E porque os Estados Unidos estão muito longe do Oriente Médio, sabe? Nós realmente não entendemos como sociedade o que está acontecendo lá e falhamos em perceber que são as ações que estamos apoiando que estão criando o problema que nos preocupa. E enquanto continuarmos a apoiar essas ações, continuaremos a enfrentar esse problema. Certo. E enquanto dissermos, eles simplesmente nos odeiam naturalmente e por quem somos, porque permitimos que as mulheres usem maiôs ou algo assim, isso nos permite justificar mais e mais guerras. E só para fazer uma pausa por um segundo, este é um dos dilemas ou enigmas mais fundamentais na política internacional. A incapacidade ou falta de disposição das pessoas de recuar e dizer, eu não gosto do que algum outro grupo ou algum país está fazendo. É possível que eu esteja fazendo algo que os esteja levando a agir dessa forma. Agora, pode não ser verdade. Eles podem ter suas próprias razões. Você pode não ter feito nada para provocá-los. Mas pelo menos, se deve fazer a pergunta, há algo que estou fazendo que pode estar causando esse comportamento ruim que não gosto de outra pessoa? É muito mais fácil dizer, bem, eles são assim mesmo. Eles são desse jeito. Eu não fiz nada de errado. Sou a vítima inocente aqui, etc. E uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam fazer ao analisar a política externa é pelo menos estar dispostas a dizer, bem, como isso parece? Como essa questão parece do outro lado? Eu não preciso necessariamente concordar com eles, mas devo pelo menos tentar entender como isso parece para eles. E talvez, só talvez, haja algo que eu possa fazer, sem eliminá-los, algo que eu possa fazer que resolveria esse problema, que faria com que aquele comportamento ruim ao qual me oponho desaparecesse, sumisse, ou pelo menos fosse atenuado. E tendemos a não querer fazer isso. É um pouco difícil demais para a maioria das pessoas. E a propósito, não é algo exclusivo dos americanos. É um problema comum ao redor do mundo. Há até uma tendência de rotular todos os nossos adversários, ou compará-los a Hitler, ou aos piores fascistas do século XX, para dizer que, eles são intransigentes, que não se pode negociar com eles. Como você aponta, no lobby de Israel, fizemos isso com a União Soviética por muitos anos. Não é apenas com o Irã e a Rússia, e todos esses outros países. Agora que fizemos isso também, temos dito isso sobre a Rússia. Todos os nossos inimigos, praticamente desde sempre. Isso pode estar mudando agora, mas essa é uma questão à parte. Certo, certo. Quero te perguntar justamente sobre o que estávamos falando, que é o plano Trump-Gaza. Quero dizer, o que aconteceu com os palestinos, especialmente os palestinos de Gaza, é provavelmente o crime supremo do século. Pelo menos 50 mil foram mortos. Estimativas colocam esse número nas centenas de milhares, dependendo de quem você pergunta. Algumas estimativas dizem que é quase tão alto quanto 180 mil, talvez. E todas essas mortes são por causa de Israel e suas armas fornecidas pelos Estados Unidos. Trump, acho que para seu crédito, finalmente fez o que a administração de Joe Biden se recusou a fazer e colocou alguma pressão sobre Israel para concordar com o acordo de cessar-fogo de junho. Ele anunciou que os Estados Unidos assumiriam o controle de Gaza, que outros países pagariam pela sua reconstrução e que os palestinos em Gaza simplesmente sairiam. Não é como se Israel estivesse tentando fazer isso há 15 meses sem quaisquer limites. Agora eles simplesmente vão sair e também não terão permissão para retornar. É limpeza étnica. E é também notavelmente semelhante ao plano anterior proposto pela administração Biden e pelo governo israelense para levar os palestinos ao Sinai.
Ao mesmo tempo, na Cisjordânia, estão em andamento esforços para anexar formalmente esse território. E o lobby israelense está trabalhando arduamente nos Estados Unidos para obter o reconhecimento dos territórios ocupados como parte de Israel. Os governos árabes têm sido categóricos ao afirmar que não aceitarão isso, que fazê-lo terá consequências políticas e impedirá qualquer normalização entre Israel e os governos no Oriente Médio. Como você aponta, o apoio do lobby israelense a Israel e sua política teimosa de subjugar os palestinos e roubar suas terras é frequentemente irracional e prejudicial tanto para os Estados Unidos quanto para o próprio Israel. O que você acha do plano de Trump para Gaza? E o que você acha que será a reação, não apenas dos governos árabes, mas dos governos árabes no Oriente Médio, se os Estados continuarem a apoiar os esforços de Israel para construir seu próprio domínio no Líbano? Bem, eu acho que o plano de Trump para Gaza foi bobo. E você sabe, foi uma espécie de coisa típica de Trump. Você sabe, improvisada. Bem, vamos pensar sobre isso. E claro, como você disse, foi imediatamente rejeitado pelo Egito, rejeitado pela Arábia Saudita, rejeitado pela Jordânia, rejeitado por, você sabe, todos os governos árabes também. E claro, rejeitado pelos habitantes de Gaza. Então, e eu poderia acrescentar, tinha uma certa qualidade de conto de fadas. Você sabe, os Estados Unidos iam enviar suas tropas. E isso resolveria o problema. Os Estados Unidos enviariam suas tropas. E essas tropas estariam lutando contra o Hamas imediatamente. E americanos seriam baleados e mortos. E teríamos os mesmos problemas ocupando Gaza que Israel teve. E porque você sabe, o Hamas, em última análise, meio que lutou contra Israel, até um impasse em Gaza também. Nós enfrentaríamos os mesmos problemas. Não há nada de mágico nas forças americanas que lhes permitiria ter sucesso onde Israel teve enormes dificuldades. Então o plano de Trump não fazia muito sentido, mas revelou uma abertura ou uma disposição para contemplar soluções que os Estados Unidos anteriormente não estavam dispostos a expressar de forma séria. E isso é que a solução para isso é simplesmente expulsar os palestinos. E o que as pessoas novamente precisam parar e perceber é que o problema fundamental aqui é que você tem um número aproximadamente igual de judeus israelenses e árabes palestinos que querem ocupar o mesmo território. Aproximadamente 15 milhões de pessoas no total. Se você somar os árabes de Gaza, da Cisjordânia, de Israel propriamente dito, e a população judaica. E esse equilíbrio é aproximadamente 50-50, e eles não concordam sobre quem deveria ter quais partes. E como Israel tem sido substancialmente mais forte desde 1948, eles tiveram a maior parte do território e foram capazes de ocupar a Cisjordânia em 1967. E têm lentamente colonizado desde então, com grande parte do espectro político israelense comprometido com essa ideia de um Israel maior, que eventualmente tudo deveria pertencer a eles. Acho que eles estão menos interessados em possuir a faixa de Gaza, embora ficariam perfeitamente felizes se pudessem. E certamente, alguns membros da direita israelense disseram que gostariam de voltar lá e colonizar isso também. E o problema de fazer isso é que você enfrenta dois problemas. Se você quer criar um grande Israel, o fato é que aproximadamente metade das pessoas nesse grande Israel não são judeus israelenses. Então você tem que administrar isso como um sistema de apartheid permanente, onde essas pessoas serão privadas de direitos políticos. E aproximadamente metade do país governará a outra metade permanentemente. Ou você tem que fazer com que essas pessoas saiam, e fazer com que essas pessoas saiam se elas não quiserem, porque consideram isso como sua terra natal. É de onde suas famílias vêm, onde podem traçar sua ancestralidade por gerações. Se elas não quiserem sair, então você tem que forçá-las a sair. E isso é limpeza étnica. Isso é um crime contra a humanidade. Então, de repente, agora temos americanos começando a dizer, bem, sim, talvez essa seja a solução. Novamente, ninguém quer dizer isso abertamente.
ninguém quer dizer, bem, vamos apoiar, vamos dar suporte, vamos fornecer os caminhões, etc. Mas é mais ou menos para onde isso está indo. E a propósito, isso tem outra consequência. Tem efeitos não triviais, provavelmente efeitos perigosamente desestabilizadores nos países para onde eles vão, seja Jordânia ou Egito também. E é por isso que esses governos não querem que isso aconteça. Portanto, não é apenas completamente injusto para os palestinos, que sofreram muito por décadas, mas, claro, vai ter consequências para outros. Também terá consequências para a estabilidade de alguns governos árabes, como a Arábia Saudita, razão pela qual os sauditas não são a favor disso como uma solução. E isso, infelizmente, nos leva de volta a, bem, qual é a solução? Novamente, não é uma solução perfeita, mas a única solução viável que alguém já propôs é, bem, tem que haver 2 estados. Isso é o que as Nações Unidas originalmente propuseram em 1947. É o que os Estados Unidos afirmam querer há anos. É o que os palestinos disseram que querem, um estado viável na Cisjordânia e em Gaza. E é o que Israel se recusou a conceder a eles. Infelizmente, os Estados Unidos, enquanto fingem ser um mediador honesto aqui, têm agido, nas palavras do ex-negociador dos Estados Unidos, Aaron Miller, como o advogado de Israel. E nunca estivemos dispostos a exercer qualquer pressão significativa sobre Israel para realmente avançar em direção a uma solução de 2 estados. Muito pelo contrário. Sob a administração Biden, colaboramos ativamente em um ataque absolutamente brutal que afastou ainda mais a solução de 2 estados. Devo acrescentar apenas mais um ponto aqui. Acho importante reconhecer que, embora as populações ocupadas tenham o direito de resistir, de acordo com a Lei de Ocupação Beligerante, no direito humanitário internacional e nas convenções de Genebra, isso não as autoriza a cometer crimes de guerra. Acredito que o Hamas cometeu crimes de guerra em 7 de outubro e deve ser condenado por isso. É notável que os líderes do Hamas foram indiciados pelo Tribunal Penal Internacional, como acredito que deveriam ter sido. E acredito que Israel estava dentro de seus direitos ao responder a isso. Israel não estava dentro de seus direitos ao, claro, desafiar a lei internacional e cometer seus próprios crimes de guerra e realizar ataques desproporcionais contra civis, negando ajuda humanitária e todas as outras coisas que já vimos antes. Enquanto políticos israelenses falavam em termos muito genocidas sobre eliminar palestinos. Mas não devemos dizer que isso é inteiramente, você sabe, coisas ruins, feitas apenas por um lado. Coisas ruins foram feitas por ambos os lados. E os Estados Unidos, infelizmente, favoreceram incondicionalmente um desses lados e fizeram relativamente pouco para ajudar o outro. Então, quero voltar ao que estávamos discutindo um pouco antes sobre o Irã. Nada realmente fortaleceu mais o Irã e empoderou seus linhas duras na política externa do que o apoio dos Estados Unidos a Israel e a ação militar em seu nome no Oriente Médio. Você explicou que desde a década de 1990, os Estados Unidos têm seguido uma estratégia contraproducente em relação ao Irã, e que devido ao nosso apoio à ocupação israelense dos palestinos, além nós temos punheri médio de bem de forma, preciso ter free de broio, anywhere in desses motivos. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos foi outro evento chave que ajudou a fortalecer o Irã, o que de muitas maneiras foi feito a pedido de pessoas como Benjamin Netanyahu, que veio aos Estados Unidos para defender essa guerra. Mesmo a suposta ameaça que o Irã representa no Oriente Médio, em muitos aspectos, deriva de seu desejo de dissuasão contra um Israel cada vez mais agressivo, que atualmente está invadindo e bombardeou a maioria de seus vizinhos. Como você vê o comportamento dos Estados Unidos desde 7 de outubro, como sendo contraproducente em relação ao que você considera nossos objetivos de longo prazo com o Irã e o Oriente Médio? E você se importaria de apenas esclarecer quais você acha que deveriam ser nossos objetivos com o Irã? Nosso objetivo com o Irã ao longo do tempo deve ser, eu acho, duplo.
Um é, como política geral, queremos ter uma relação de trabalho decente com o Irã. Devemos estar nos esforçando para ter uma espécie de relação normal com o Irã, não a que temos hoje. E vou falar mais sobre isso em um segundo. Também queremos tentar garantir que o Irã não obtenha uma arma nuclear, porque somos geralmente contra a proliferação de armas nucleares. Infelizmente, nossa política, desde a Revolução Iraniana, realmente tem empurrado para o outro lado. Tivemos uma relação muito difícil com o Irã. Nem tudo isso, a propósito, está conectado a Israel. E claro, o Irã chegou muito perto de obter uma arma nuclear recentemente. Não decidiu realmente se armar, mas tem todos os meios para fazer isso. Para mim, por razões muito óbvias. Então, novamente, como eu disse, o relacionamento entre os Estados Unidos e o Irã vai ser problemático, mesmo se Israel não existisse. Mas piorou desde a década de 1990. Vale lembrar que, por exemplo, a causa palestina não era um grande problema para o Irã nos anos 1980. Eles não eram vocais, não tinham muita conexão com grupos como o Hamas ou outros grupos de resistência palestina. Eles decidiram se envolver mais ativamente lá após a guerra de 1991-92 e a Conferência de Paz de Madrid, que a primeira administração Bush patrocinou. A razão pela qual se envolveram mais ativamente no centro do Oriente Médio foi que os excluímos dessa conferência. Organizamos essa conferência, que iria começar a desenvolver um plano para reorganizar o Oriente Médio. E dissemos ao Irã que eles não estavam convidados. O Irã decidiu, acho que de forma bastante razoável, que não se poderia desenvolver uma arquitetura de segurança para toda a região sem prestar atenção aos seus interesses. Nesse ponto, eles começaram a estreitar laços com os palestinos, como uma forma de lembrar os Estados Unidos e outros de que não poderiam ser esquecidos ou deixados de fora. Não é que eles quisessem destruir Israel ou eliminar todos os judeus ou algo assim. Eles queriam que os Estados Unidos e outros prestassem atenção aos seus interesses enquanto estávamos ocupados tentando reformular a região. Nesse ponto, o relacionamento começou a se deteriorar e, em particular, o lobby israelense começou a se agitar muito mais e a apontar o Irã como uma ameaça potencial séria. E vale também lembrar que houve várias ocasiões sob o governo do presidente Rafsanjani e do presidente Rouhani em que os iranianos realmente procuraram os Estados Unidos e quiseram tentar melhorar as relações. Falamos sobre isso extensivamente em nosso livro, que cada vez grupos como a AIPAC imediatamente se mobilizaram para impedir que os americanos realmente se aproximassem e abrissem laços mais estreitos com o Irã. Se avançarmos um pouco, temos esforços sobre o governo de Bush 43, a administração de George W. Bush. Eles iam reformular todo o Oriente Médio, começando com o Iraque, e depois indo para o Irã e a Síria. E claro, o Irã se opôs a isso. Também começamos a impor sanções cada vez mais duras a eles, tentando impedi-los de enriquecer urânio. Nada disso funcionou. Finalmente, o governo Obama conseguiu negociar um acordo nuclear com o Irã em 2015, onde o Irã concordou em desmantelar várias de suas centrífugas, desistir da maior parte de seu urânio enriquecido e basicamente recuar da iminência de adquirir armas nucleares. O acordo era que eles fariam isso, que era o que queríamos, e nós começaríamos a suspender as sanções econômicas, permitindo que sua economia se recuperasse e avançasse em relação ao relacionamento mais normal. Start moving towards a more normal relationship. And Donald Trump, in his infinite folly, E Donald Trump, em sua infinita insensatez, alguns anos depois, rasgou o acordo, levando, é claro, os iranianos agora a dizerem: por que deveríamos renegociar qualquer coisa com vocês? Não podemos confiar em vocês de jeito nenhum. Fizemos um acordo com vocês e vocês o quebraram. E outro problema potencial aí. Avançando para hoje, o Irã foi, eu acho, severamente prejudicado no último ano, ou algo assim, com o colapso do regime de Assad na Síria e os danos infligidos ao Hezbollah, mas não vai se render. E eu acho que o que fizemos foi criar ainda mais incentivos para o Irã pensar seriamente em obter armas nucleares.
about getting nuclear weapons. And I suspect that hardliners in Iran are making this. E eu suspeito que os linha dura no Irã estão fazendo este ponto. Que você sabe, se não encontrarmos uma maneira de nos proteger, seremos os próximos na lista de alvos. E é possível que o governo Trump tente negociar um grande acordo. Mas, você sabe, Donald Trump nomeou um monte de pessoas que são realmente duras com o Irã, e haverá pressão do lobby e de outros para manter a pressão sobre o Irã. E se o Irã decidir que precisa ser como a Coreia do Norte, que a única maneira de estarem seguros é se tiverem sua própria arma nuclear. Então Trump e outros enfrentarão a decisão de tomar ou não uma ação militar para tentar impedir que isso aconteça. Não podemos eliminar o conhecimento de como construir uma arma nuclear ou o conhecimento de como enriquecer urânio. Podemos ser capazes de adiar essa decisão. Mas se nós ou Israel, ou uma combinação dos dois, usarmos força militar contra o Irã, então todas as apostas estão fora sobre o que acontece na região. Se o Irã começa a atacar instalações de petróleo na Arábia Saudita, etc. Acho que Donald Trump, na verdade, não tem desejo de se envolver em uma grande guerra no Oriente Médio. Ele viu como isso foi bem para alguns outros presidentes americanos, mas pode se ver enfrentando essa decisão em algum momento no futuro, se não for extremamente cuidadoso. Então, quero me voltar agora para onde você está, que é a Universidade de Harvard. Devo começar dizendo que houve um grande ataque à liberdade de expressão no seu campus, que quero abordar. Mas quero voltar primeiro, porque você documentou as táticas autoritárias que o lobby de Israel emprega para silenciar seus críticos no seu livro de 2007. A principal delas é a acusação de antissemitismo e intolerância dirigida a qualquer americano que questione o apoio incondicional dos Estados Unidos ao governo estrangeiro de Israel. E se você é judeu, como eu, então é chamado de judeu que se odeia. Mas agora, pelo menos, as críticas a Israel, como temos falado, são muito mais comuns. Mas as tentativas de censurar essas críticas continuam em lugares como as redes sociais, mais notavelmente com a tentativa de banir o aplicativo TikTok, explicitamente porque essa plataforma permite muito discurso pró-palestino. O esforço para disciplinar e censurar a liberdade de expressão dos cidadãos americanos em nome de Israel aumentou desde 7 de outubro. Quero perguntar a você sobre como isso aconteceu em Harvard. Podemos voltar a outubro, quando estudantes de Harvard escreveram cartas apoiando os direitos dos palestinos. Bilionários e membros proeminentes do conselho, como Bill Ackman, trouxeram caminhões gigantes para rotular publicamente esses estudantes como antissemitas. O lobby de Israel criou listas negras de estudantes e jovens profissionais para torná-los não empregáveis com base em suas opiniões sobre um governo estrangeiro. E agora, como parte de um recente acordo legal, Harvard adotou a definição radical de antissemitismo e prometeu punir os estudantes e funcionários cujo discurso se enquadre nesse quadro no campus. Se você olhar para essa definição, muitos dos argumentos feitos por estudiosos respeitados como você e Sarah Roy em Harvard realmente se enquadram nessa definição da IAERA. Por exemplo, é considerado antissemita, segundo essa definição, exigir de Israel um padrão diferente de qualquer outro país democrático. E no seu livro, você faz questão de não fazer isso, que é falar única e exclusivamente sobre Israel. E acho que você justifica corretamente pelo fato de que os Estados Unidos gastam quantidades desproporcionais de recursos em Israel, mais do que em qualquer outro governo estrangeiro. Portanto, esse relacionamento especial por si só justifica uma atenção especial a ele. Mas sob esse novo quadro, é antissemita dizer isso ou fazer esses argumentos. O que você acha da repressão à liberdade de expressão nos campi em relação às críticas a Israel em geral e no seu campus em Harvard especificamente? Bem, não vou entrar em detalhes sobre isso.
Eu teria que voltar e refrescar minha memória quanto aos eventos anteriores, mas acho que o comportamento da maioria das universidades americanas tem sido bastante vergonhoso aqui. E perdemos de vista a necessidade de preservar um debate tão aberto e livre quanto possível. Não tenho dúvidas de que em muitos campi universitários houve pessoas que disseram coisas que não deveriam ter dito, sabe, de ambos os lados disso. Tenho certeza de que estudantes de graduação gritaram coisas uns para os outros que são lamentáveis. Acho que a ideia de que os campi universitários americanos, incluindo Harvard, são de alguma forma focos de antissemitismo é ridícula. É notável que as pessoas que lançam essa acusação em vários momentos nunca conseguem apresentar uma longa lista de detalhes documentando isso. Elas podem apontar para um cartaz antissemita que é colocado em algum lugar, mas claro, isso poderia ser colocado por qualquer pessoa. Elas não têm um estudante associado a isso, ou um membro do corpo docente. Na verdade, se você olhar para o corpo docente de um lugar como Harvard, acho que é esmagadoramente neutro, ou amplamente favorável a Israel também. A ideia de que há muitas pessoas na comunidade de Harvard que são anti-Israel, ou ainda mais absurdamente, antissemitas, é simplesmente um absurdo. Portanto, é lamentável que isso tenha sido usado dessa forma. O perigo aqui, ao que me parece, não é que as pessoas serão punidas por serem críticas a Israel. Não estou preocupado que, você sabe, serei censurado, ou meu salário será reduzido ou algo assim. E acho que isso é verdade para outros membros do corpo docente. A dificuldade em adotar a definição da IARA ou algumas das outras medidas que as universidades tomaram é que você acaba incentivando a autocensura. As pessoas não querem ser incomodadas. Eles se preocupam que isso possa afetar seu avanço dentro da instituição. Se quiserem talvez dirigir um programa, ou estar à frente de um centro, ou se tornar um reitor algum dia. Eles percebem que isso pode ser um problema se forem muito controversos ou falarem demais sobre esse assunto. Certamente, os professores mais jovens serão cautelosos. Em vez de promover um ambiente onde as pessoas questionam as coisas e podem ter uma discussão honesta de ambos os lados, você tem uma situação em que as pessoas andam pisando em ovos porque têm medo de ofender alguém. Eles não querem ser a pessoa sobre a qual algum doador rico está ligando e reclamando. E isso, é claro, é completamente antitético ao que se supõe que aconteça em uma universidade. O que deveríamos estar fazendo nas universidades é ter discussões livres, abertas e críticas, civis, não ameaçadoras, não violentas, sem insultos. Certo. Mas, na verdade, discussões sérias. E o que estava acontecendo após 7 de outubro era uma daquelas questões sobre as quais as pessoas poderiam ter opiniões diferentes e deveriam poder falar de maneira séria, direta e honesta. Elas podem não concordar, mas era suficientemente importante para os Estados Unidos e para o mundo que você quisesse poder esse tipo de conversa. Eu poderia acrescentar, você sabe, foi uma tragédia humana de ambos os lados. Mas também era algo que você queria que os estudantes pudessem aprender. Isso foi, sabe, eu odeio usar essa frase, mas é um momento de aprendizado. É para isso que as universidades existem. E por causa da pressão externa, e porque os líderes universitários são muito sensíveis a esse tipo de pressão, tanto política quanto financeira, eles tendem a ceder. As pessoas queriam que o problema desaparecesse. Infelizmente, isso significava tentar silenciar as pessoas o máximo possível. E eu acho que, novamente, é um lugar que daqui a 20, 30 anos, olharemos para trás e diremos que foi um lugar onde essas instituições não corresponderam aos seus ideais professados. Quero perguntar sobre alguns detalhes, porque realmente não consigo pensar em nenhum outro governo estrangeiro onde haja limites nas universidades sobre como você pode criticá-lo e as coisas que você pode dizer sobre esse país.
E vou dar um exemplo, porque estávamos falando sobre o Irã, e você trabalha na escola de política externa lá. Aposto que o tempo todo as pessoas falam sobre bombardear o Irã. Os milhões ou milhares de pessoas que seriam mortas fazendo isso. Acho que quem se importa nesse caso? Mas você tem permissão para fazer esse argumento. Você poderia dizer que deveríamos bombardear o Irã ou a Coreia do Norte. Deveríamos impor essas sanções à Venezuela, que matam 40 mil pessoas. Você pode fazer esses argumentos. Tudo é permitido. Mas quando você está falando sobre Israel, ou mesmo nos casos mais extremos, justificando ou endossando o que o Hamas fez em 7 de outubro, pessoalmente não vejo nenhuma razão para que isso deva estar fora dos limites do debate, especialmente em uma universidade, porque você tem permissão de fazer argumentos sobre qualquer outro país ou grupo que você queira bombardear. Então, Bem, quero dizer, acho que você está apontando para situações clássicas de ortodoxia em política externa, onde o que achamos que pode ser necessário fazer é perfeitamente aceitável e pode ser discutido. E se qualquer outra pessoa tentar agir de forma semelhante, ou tentar responder da mesma maneira, isso é totalmente ilegítimo. E as universidades não são imunes a esse tipo de sabedoria convencional, certo? Se você não for muito cuidadoso, é muito fácil cair nessa armadilha. E essa é uma das coisas que, novamente, os valores de uma boa instituição acadêmica deveriam ser para combater isso. Para serem mais receptivos a pessoas dizendo, espere um segundo, segure. Há um duplo padrão sendo aplicado aqui. Ou você sabe, todos vocês estão dizendo essas coisas. Mas pare e pense por um segundo sobre o que você está dizendo. Você está dizendo que é tão importante alcançar esse objetivo que está disposto a matar 50 mil pessoas para fazê-lo. Apenas aceite isso. E é isso que deveríamos estar incentivando em um ambiente como Harvard ou qualquer outra universidade também. Em vez de apenas acenar com a cabeça e dizer, bem, ouvi muitas pessoas famosas com experiência no governo dizerem isso, então acho que deve estar tudo bem. E novamente, nenhum de nós é perfeito. As pessoas tendem a se conformar com conjuntos de ideias predominantes, etc. Mas a cultura de uma universidade, pelo menos na minha visão, deveria estar tentando desafiar isso o máximo que pudermos. Então, eu tenho uma última pergunta, e é sobre algo que ainda não discutimos hoje. É sobre a Ucrânia. Apenas como um breve contexto para os ouvintes, acho importante mencionar que não acho justo dizer que o conflito começou em fevereiro de 2022. Talvez você concorde. Eu acho que realmente começou em fevereiro de 2014, quando os Estados Unidos forçaram o presidente eleito, Yanukovych, a fugir do país, desencadeando um movimento separatista no leste, que foi então violentamente reprimido pelo governo da Ucrânia, que por acaso foi escolhido a dedo por pessoas como Victoria Nuland. E isso escalou para uma guerra civil entre ucranianos no leste, que então se tornou uma guerra por procuração entre a Rússia e os Estados Unidos e a OTAN após a invasão ilegal da Rússia em fevereiro de 2022. Mas as negociações para o fim desse conflito estão finalmente em andamento, e parece que a Ucrânia reterá menos território do que se Zelensky tivesse assinado um acordo de Ankara em março de 2022, que teria encerrado a guerra há um ano. Você é alguém como John Mearsheimer, como o falecido Stephen F. Cohen, que alertou contra a expansão da OTAN por muitos anos e buscou uma resolução diplomática para este conflito e uma relação menos hostil entre nosso país e a Rússia em geral. As últimas notícias sobre as negociações são que Trump e Zelensky chegaram a um acordo sobre minerais, com Trump descartando a adesão da Ucrânia à OTAN, comentando que a adesão da Ucrânia à OTAN é provavelmente o que causou a guerra em primeiro lugar. No final, fizemos exatamente o que pessoas como John Mearsheimer e você disseram que aconteceria. Levamos a Ucrânia por um caminho ilusório.
Sacrificamos uma geração de homens ucranianos e russos sobre quem governa as províncias orientais daquele país. E destruímos completamente a Ucrânia, com minas, munições de fragmentação e outros artefatos não detonados que ainda hoje espalham-se pelo campo. E agora vamos pegar seus minerais também. Então, o que você acha das negociações de paz em andamento e de como esta guerra está se resolvendo? Bem, algumas coisas. Eu posso discordar de você em parte da narrativa histórica, não totalmente, mas há alguns detalhes que acho mais complicados do que você acabou de descrever. Mas certamente, sabe, pessoas como eu têm alertado há muito tempo que a política americana, em relação à Europa e à Rússia, acabaria causando algum tipo de explosão, algum tipo de resposta russa, e finalmente vimos isso acontecer na Ucrânia, começando em 2014 e depois de forma mais visível e ativa em 2022. E eu entendo, acho, por que a Rússia agiu como agiu. Também acho que invadir outro país não é legal. Não foi legal quando fizemos isso em 2003, e não foi legal quando a Rússia fez isso em 2022. Dito isso, acredito que a administração Harris, se tivéssemos tido teria se movido para tentar negociar um acordo de paz também. Acho que Biden não ia, e certamente não ia admitir que iria lá. Mas acho que quase qualquer pessoa que analisou cuidadosamente a situação na Ucrânia no outono passado entendeu que acabar com a guerra era a melhor coisa a fazer. Que era completamente irreal imaginar que a Ucrânia poderia recuperar o território que havia perdido. Certamente não poderia recuperar a Crimeia, e que sonhos de levar Vladimir Putin à Haia para julgamentos por crimes de guerra ou algo assim eram completamente fantasiosos. Portanto, a única coisa a fazer era negociar um acordo de paz. Agora, como você faz isso é importante. E acho que queríamos um arranjo que fosse o melhor possível, e não me parece óbvio que é isso que a administração Trump está tentando fazer. A dificuldade é que eles estão meio que dando a Putin o que ele quer, sem perguntar o que vão receber em troca. E eu não acho que essa seja a melhor maneira de negociar. O que precisa acontecer aqui é um acordo que nenhuma das partes, nem a Ucrânia, nem a Rússia, queira alterar ou desafiar no futuro. Isso significa fornecer à Ucrânia recursos suficientes, assistência de segurança suficiente para que se sinta razoavelmente segura e possa se defender caso a Rússia retome a guerra. Mas também significa tranquilizar a Rússia de que quaisquer que fossem seus medos em relação à Ucrânia, ampliação da OTAN, uma tentativa de trazer a Ucrânia para a Aliança Ocidental, uma tentativa de fortalecer o exército ucraniano, ter forças e conselheiros americanos e serviços de inteligência ativamente envolvidos na Ucrânia, sejam abordados. Quaisquer que sejam essas condições, elas também precisam ser atendidas. Além disso, em termos mais amplos, uma ordem de segurança na Europa teria que ser desenvolvida de forma que não colocasse a Rússia em uma posição em que se sentisse constantemente ameaçada e tivesse que tentar minar essa ordem. Isso é algo que os americanos não querem ouvir agora, porque decidimos que a Rússia é simplesmente maligna por natureza, e que Putin é um imperialista que quer recriar a antiga União Soviética e que eles não têm medos de segurança legítimos, o que, novamente, acho que é um erro. Isso não significa que devemos entregar tudo. Isso não significa que não devemos tentar ajudar a Europa a desenvolver os meios para também se sentir segura. Mas isso significa ser capaz de ter uma conversa mais honesta e franca sobre como chegamos aqui e qual é a maneira apropriada de sair no futuro. Quero acrescentar outro ponto, no entanto, porque se encaixa com nossa conversa anterior sobre o Oriente Médio. O que para mim foi realmente impressionante sobre a situação na Ucrânia foi que, de certa forma, espelhou o que acontece quando falamos sobre Israel-Palestina. Quando a guerra começou, tornou-se quase impossível sugerir que os Estados Unidos ou seus aliados tivessem feito algo errado em algum momento, que o outro lado era inteiramente mau,
Era inteiramente culpa deles. Eles não estavam respondendo a coisas que tínhamos feito. Eles tinham acabado de decidir fazer essa coisa horrível. E se você sugerisse que talvez não fosse esse o caso, que talvez tivéssemos desempenhado um papel em causar isso, que talvez em grande parte fôssemos tão culpados quanto a Rússia. Sim, Putin é responsável pela guerra, mas não somos inocentes. Se você dissesse isso, imediatamente era atacado por ser simpático a Putin, por ser um apaziguador, por ser anti-ucraniano. E novamente, isso não era um conjunto sério de argumentos. Eram pessoas que estavam apenas tentando calar todo mundo, mantê-los fora das páginas de opinião, e não deixar as pessoas pensarem seriamente sobre, bem, como chegamos aqui? E explicar por que algo aconteceu não é necessariamente defendê-lo ou justificá-lo. Explicar por que a Rússia fez o que fez não é dizer que achamos que o que a Rússia fez foi perfeitamente aceitável. Muito pelo contrário. Mas se você não entende como entrou em um problema, geralmente é muito mais difícil sair dele. E acho que a única coisa pela qual darei crédito a Donald Trump neste caso foi sua disposição de reconhecer que esta guerra precisava acabar e que teria que terminar com um compromisso. Preocupo-me que seu desejo por um acordo leve a um resultado menos que ideal, pior do que poderíamos ter conseguido de outra forma. E teremos que ver se meus temores se confirmam ou não. Bem, professor, foi realmente um privilégio ter a oportunidade de conversar com você hoje. Isso realmente significa muito, e espero que possamos conversar novamente em breve. Certo. Foi bom conversar com você também.